Existia uma época em que os egiptólogos brancos, no auge do seu racismo, afirmavam que o Antigo Egito tinha uma origem branca indo-europeia. Só que eles não esperavam que iam topar com Cheikh Anta Diop, um antropólogo historiador senegalês, um dos maiores da sua época inclusive, que refutou esses argumentos dos egiptólogos brancos que afirmavam que o Egito Antigo tinha uma origem branca. Então, Cheikh Anta Diop, para provar que os egiptólogos brancos estavam errados, utilizou-se de várias evidências físicas, linguísticas, culturais, históricas para tal. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Akiumi, sou um membro da Organização pela Emancipação e Autonomia do Povo Negro, que o Lombo ocultou, uma escola de educação dinâmica racial. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês 6 evidências que Cheikh Anta Diop utiliza para se opor aos egiptólogos brancos. Vamos lá? Ponto número 1. Análise bioquímica, a dosagem de melanina. Cheikh Anta Diop, quando começou seus estudos, ele estudou a química geral e a química aplicada. Em 1961, Cheikh Anta Diop abriu um laboratório de pesquisa por radiocarbono. Nesse laboratório, Cheikh Anta Diop fez um monte de exames em peles de múmias e percebeu que existiam níveis altos de melanina nessas múmias e que as outras múmias que tinham lá, que tinham um branqueamento da pele, era por conta do tempo mesmo que elas estavam ali e também por conta de uma possível tardia mistura de raça. Ponto número 2, a aparência física. Cheikh Anta Diop, ao analisar os hieroglifos, as estátuas e também os restos mortais das múmias, percebeu que aquele fenótipo era muito mais idêntico ao africano do restante do continente do que qualquer outra população indo-europeia ou asiática. E argumentou também que a estrutura óssea daquelas múmias era muito mais idêntica às populações banto do restante do continente e da Núbia do que com outras populações do Mediterrâneo, os brancos. Eu acho que isso é uma coisa bem óbvia, né? Quando a gente vai ver lá as múmias com o nariz mais largo, enfim, a estrutura completamente diferente de um europeu, de uma pessoa branca. Mas aí, enfim, o Diop precisou provar isso e é isso aí, faz parte. Ponto número 3. Testemunhos da Antiguidade. Um historiador grego chamado Heródoto, ao visitar o Kemet, percebeu que aquelas pessoas que estavam ali tinham uma pele negra e o cabelo crespo. Então ele colocou isso nos seus escritos, o que fica bem claro, né? Apesar de ser um grego falando, ele não era do tipo do grego eugenista e racista como a gente conhece, né? Esses que iriam tentar provar o contrário do que Diop estaria dizendo. Então essa é mais uma evidência histórica que foi encontrada pelo Cheikh Anta Diop. Ponto número 4, cultura e espiritualidade. Diop percebeu que as práticas espirituais, como o totemismo, a veneração de certos animais, bem como também a cultura, o sistema matriarcal, né, era muito mais parecido com o restante do continente africano do que com qualquer outra população indo-europeia ou asiática. Era uma coisa, um vestígio específico do continente, era uma coisa idêntica, ou não ao contrário, não existia nenhum vestígio idêntico a esse nosso sistema matriarcal dentro da Europa, dentro das populações asiáticas. Então esse é mais um vestígio que Cheikh Anta Diop encontra. Ponto número 5, o parentesco linguístico. Cheikh Anta Diop realizou estudos comparando a língua quemética, a língua do Antigo Egito, com outras línguas do continente africano. Nas suas obras em específico, ele fala da língua Wolof do Senegal. Ele afirma que a formação das palavras Wolof é muito mais idêntica à língua quemética, ao contrário das línguas europeias, semíticas e indo-europeias. Elas não são tão parecidas na formação das suas palavras quanto a língua Wolof e as outras línguas do resto do continente com o Kemet. A comparação do Kemet com as outras línguas é muito mais idêntica do que com as outras línguas de outros locais. Ponto número 6. Autodenominação. Cheikh Anta Diop afirmou que os próprios egípcios chamavam sua terra de Kemet, que significa terra negra. Diop afirma que essa terra negra que eles estão afirmando não estão falando do chão, do solo, mas sim estão falando do seu povo, o povo negro. Até porque o deserto naquela época, a areia era da cor avermelhada.
não era negra de fato. Então, pessoal, essas são as 6 evidências que Cheketa Diop afirma para se opor a essa origem branca da civilização egípcia, e ela foi toda apresentada no Colóquio de Cairo em 1974, junto de Teófilo e Obenga. Logicamente, isso é só um resumo, vocês vão encontrar muito mais detalhadamente nas obras do Cheketa Diop. Existem 2 obras que são fundamentais para esses estudos, que são o livro Nações Negras e Cultura, de 1954, e o livro A Origem Africana da Civilização, de 1974. No nosso projeto de história, na nossa organização, a gente costuma afirmar que o Diop não é um ponto final, mas sim um ponto de partida. Porque pela quantidade de coisas que o Cheketa Diop afirmou naquela época, fica inegável que, de fato, o Egito tinha uma origem negra, até porque aqueles egiptólogos brancos estavam enviesados pelo racismo e nessa autoafirmação e se passarem como superiores ao povo negro naquela época. Então eles precisavam afirmar que aquele povo evoluído, que era a base da civilização de todo o mundo, era branca, para afirmar a sua hegemonia e supremacia. Diop afirma nas suas obras que, quando ele chega para estudar essa origem negra da civilização egípcia, fica claro para ele que o que os egiptólogos brancos estavam trazendo como argumento não era o suficiente, era muito fraco, eles não tinham estudado de fato. Eles estavam afirmando que o Egito era branco muito mais por um ego racista, do que de fato por um estudo realizado e muito bem feito e tudo mais. É importante que todos vocês estudem as obras do Cheketa Diop para que nós também possamos argumentar em cima da sua obra, não que ela esteja de fato errada. Mas existem alguns pontos que a gente pode analisar e chegar a uma outra conclusão que não seja esta. Porque onde a gente quer chegar é que o Diop ele não era perfeito. A gente pode chegar em algum lugar estudando o Diop. Mas com certeza Cheketa Diop foi o melhor cientista da sua época, porque ele se deu o trabalho de procurar sobre as evidências e tudo mais, todas as fontes. Espero que vocês tenham entendido a proposta do vídeo. Se você chegou aqui até o final, curte, comenta, compartilha. O que você achou do vídeo? O que você acha sobre os argumentos de Cheketa Diop? Eles estavam certos, estavam errados, estavam parcialmente certos, errados? Comenta aqui, a gente quer debater com vocês, quer conversar com vocês sobre isso. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui, pela atenção, muito obrigado e Tutaonana. Valeu, tchau, tchau.